Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Miqueias, capítulo 3. Vamos ficar em pé, reverenciando a palavra do Senhor. Miqueias, capítulo 3, depois de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Miqueias, capítulo 3. Eu vou ler todo o capítulo até o capítulo 4, verso 8. Miqueias 3, do verso 1 até o capítulo 4, verso 8. Todos acharam o texto? Diz a palavra de Deus. Eu disse: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face por causa do mal que praticam. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando têm o que mastigar. Mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso, vocês terão noites em visões, vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará um montão de ruínas e o monte do templo numa colina coberta de mato. Nos últimos dias, capítulo 4, irmãos, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele fluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a sua lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Dos que cocheiam, farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Amém. Senhor, ajuda-nos com teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações,
Somos limitados, somos imperfeitos, mas vem nos ajudar e faz com que o teu povo seja congregado no grande rebanho do Senhor, para que a gente te louve e te engrandeça o nome. Ajuda-nos, Senhor, a compreender tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pode assentar-se, meus irmãos. Nós iremos falar hoje sobre o julgamento de Deus e seu santo templo. O julgamento de Deus e o seu santo templo. A leitura que fizemos desse capítulo, a partir do capítulo 3, abre mais um ciclo de sermões do profeta Miqueias. Depois do profeta ter falado que, independente da situação em que nós vivemos, que tanto pecado neste mundo, o julgamento de Deus é certo para aqueles impenitentes, para aqueles que não se arrependem. Isso culminará no grande juízo do Senhor, quando Jesus Cristo voltar dos céus para julgar tanto os vivos quanto os mortos. Agora, iniciando mais um sermão, o profeta fala novamente sobre o julgamento de Deus, o julgamento do Senhor. O julgamento, meus irmãos, descrito por Miqueias aqui, ele atinge 3 instâncias que precisa conduzir o povo com justiça, porém, estão andando de maneira injusta e corrupta. Os magistrados, os falsos profetas e os cabeças do povo. Então, o julgamento de Deus vem primeiro sobre os magistrados, os juízes, aqueles que deveriam andar corretamente e fazer com que a justiça ficasse evidente em cada nação. A descrição desse julgamento está no verso 1 até o verso 4. Ele se dirige aos líderes de Jacó, aos chefes da casa de Israel, que eram pessoas encarregadas na administração da justiça nos tribunais, que exerciam grande influência na área política e jurídica. Esse cargo foi instituído por Deus. Deus mesmo instituiu através de Moisés, como está escrito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Deuteronômio 18, verso 25. A palavra chefe aqui significa pessoas que decidem, que tomam a decisão. Magistrados, juízes, que presidiam os tribunais locais e nacionais em nome do rei, em nome daquele que estava governando. O profeta se apresenta como advogado de acusação aqui e faz a seguinte pergunta: por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Está aí no verso 1. Acima de tudo e de todos, o povo deveriam conhecer a justiça através desses magistrados. E eles deveriam aplicá-la independente de quem fosse pobre ou rico. Eles deveriam ser imparciais no julgamento. Mas estes homens não estavam sendo imparciais. A Bíblia nos ensina que essa justiça não ficou restrita somente ao Antigo Testamento, ao antigo povo de Deus, mas aos líderes de todas as nações. Paulo disse o seguinte: porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13, verso 1. Toda autoridade veio de Deus e cada líder tem se colocado no seu cargo por causa da providência de Deus. Por esta razão, Deus vai responsabilizar cada um deles pelo exercício moral na sociedade. Agora vejam as práticas desses magistrados. Está aí no verso 2. Vocês odeiam o bem e amam o mal. Os juízes não deveriam ter essa atitude. Estes juízes estavam se alegrando com o mal, folgando-se com o mal, impedindo que o bem tivesse o curso e atingisse toda a sociedade e as camadas da sociedade. Eles favoreciam os culpados e prejudicavam os inocentes. Eles agiam tão injustamente que o profeta Miqueias descreve eles como canibais. Está aí no verso 2. Veja o que diz. Verso 2 do capítulo 3. Mas vocês odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Verso 3.
Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram os ossos e o repartem em pedaços, que vão para a panela, e a carne que vai para o caldeirão. O povo sofre quando líderes são injustos, perversos, iníquos. Hoje nós sofremos calamidades semelhantes por parte da maioria das autoridades que se alegram com o mal e odeiam o bem. Homens e mulheres que presidem nossos tribunais, que deveriam aplicar a justiça, a lei, a verdade, se alegram em derrubar padrões corretos, justos que Deus estabeleceu e decentes. Eles desejam dar o direito às mães de matar os seus filhos no seu próprio ventre, em busca de um estilo de vida de liberdade, onde a liberdade é matar o próximo. Dentre tantas outras questões que nós já conhecemos. Esses magistrados no tempo do profeta e os do nosso tempo estão traindo impiedosamente o chamado de Deus. Por isso que Miqueias diz no verso 4, um dia hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face por causa do mal que praticam. A ideia aqui é dura, mas é o Deus justo. Todos os que estavam escapando do julgamento justo por causa de suborno e conveniência não escapariam do julgamento de Deus. Ainda que fiquem impunes nos tribunais, Deus mesmo julgará retamente, corretamente. A justiça nos tribunais deveria ser o reflexo da justiça de Deus, da verdade de Deus. Assim como os injustiçados suplicavam por misericórdia e eles não ouviam os juízes, Deus também não ouvirá quando a calamidade chegar. E esses juízes, advogados, magistrados, clamarem por misericórdia, Deus não vai ouvi-los. O juízo de Deus vai cair sobre eles. E eu acho que o pior juízo é o silêncio de Deus. Julgamento sobre os magistrados e também sobre os profetas. Existem alguns falsos profetas no tempo de Miqueias, como havíamos exposto no capítulo 2, quando tivemos a oportunidade de pregar em Miqueias. Aqui, mais uma vez, Deus condena eles e suas profecias. Moisés queria que o povo soubesse discernir um profeta verdadeiro e um falso. E ele apresentou duas formas de saber isso. A primeira delas, o profeta verdadeiro precisava fazer previsões corretas, precisas. Deuteronômio 18, verso 22. Segundo, o profeta precisava falar de acordo com os oráculos do Senhor, com a palavra de Deus, com aquilo que estava exarado nas Escrituras. Deuteronômio 13. Mesmo se um profeta demonstrasse, meus irmãos, um poder aparentemente divino, o povo deveria permanecer fiel à palavra do Senhor. A palavra de Deus, que está nas Escrituras. Observem que a verdade profética era a preocupação de Miqueias, porque ele estava anunciando o julgamento de Deus, a condenação de Deus por conta dos pecados do povo. Enquanto os falsos profetas estavam dizendo que não existia condenação, mas existia paz. É isso que está aí no verso 5. Diz o texto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Prestemos atenção, que Miqueias chama eles de profeta, isto é, eles tinham acesso à revelação de Deus e ensinavam ao povo, porém os que os tornavam eles falsos profetas era aquilo que eles faziam com a palavra, eles distorciam a palavra. Eles diziam que Deus não estava dizendo. Enquanto Deus estava dizendo que não haveria paz, mas condenação por conta dos pecados do povo, que Deus trouxe a Síria e foi até os portões de Jerusalém e depois iria trazer a Babilônia, eles não estavam acreditando nisso e dizendo que haveria paz, enquanto a palavra de Deus estava dizendo que não haveria. Mas condenação se eles não se arrependessem. Os profetas manipulavam suas mensagens para vantagens pessoais e em vez de servir o público pregando a palavra do Senhor, estavam adaptando a sua pregação
para o seu bel prazer e para aqueles que queriam ouvi-los. Eles deveriam apresentar que Deus estava contra as injustiças, contra a corrupção moral do povo. Mas eles estavam colaborando com os ricos gananciosos que exploravam o povo. Eles estavam tolerando o pecado e encorajando o povo a também tolerar o pecado. Quando os profetas diziam que haveria paz, o que foi que Deus não disse? Eles estavam dizendo exatamente isso. Que não há pecado. Podem continuar a vida de vocês, do jeito que vocês quiserem. Enquanto Deus queria corrigir o povo, chamar o povo ao arrependimento e consertar a vida deles. Os falsos profetas tinham motivações erradas, desejos iníquos. Eles estavam preocupados com sua própria barriga. Clamam paz, diz o texto, verso 5, quando tem o que mastigar. Mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Alguém já comentou da seguinte maneira: o que saía da boca desses profetas dependia do que entrava nelas. Paulo disse isso também a uns falsos profetas que estavam bagunçando a vida da igreja de Filipenses. Ele disse: o destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, verso 19. O que está sendo dito não é que os profetas não deveriam aceitar dinheiro. Miqueias não estava dizendo isso. Paulo instruiu isso. 1 Coríntios capítulo 9, verso 9 e verso 14. Todos os pastores que trabalham para pregar a palavra, se esmeram na palavra de Deus, a igreja deve sustentá-los, abençoá-los. No entanto, a motivação de um pastor não é acumular riquezas por meio do seu ministério. Se for abençoado por uma igreja que queira abençoar o pastor, isso é uma bênção. E não há nenhum problema nisso. Porém, a motivação dele não deve ser o desejo de ficar rico através do ministério. Mas seu desejo deve pregar a palavra de Deus, independente da situação. Alimentar o rebanho do Senhor, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, Deus também anuncia juízo para estes falsos profetas. Veja o que diz o verso 6 ao 7. Por isso, vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Calvino disse sobre esse texto: aqueles que mantiveram o povo nas trevas, agora Deus os trará para dentro das trevas. Quando a calamidade chegar, quando a Babilônia invadir, esses pregadores não terão esperança. Cairão em desespero total. A falsa profecia será uma escuridão para eles e será um dia de aperto para eles. Existem os falsos profetas que levam o povo de Deus a errar e, por consequência, o julgamento divino chega. Mas podemos reconhecer diante de muitos falsos profetas aqueles que são verdadeiros profetas, pregadores da palavra, anunciadores daquilo que Deus tem colocado em sua palavra. Miqueias era um desses. E ele chega a dizer, no verso 8, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito Santo do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Veja, meus irmãos, que ele estabelece um contraste entre ele e os demais profetas. Ele prossegue declarando como ele é realmente um precursor de um tipo de Cristo, que cumprirá perfeitamente o ofício profético, cheio do poder do Espírito Santo. Miqueias declara estar cheio de poder, verso 8, com poder que emana, que vem da parte de Deus, que somente ele pode conceder aos profetas.
Ele se proclama um profeta ungido, nomeado e preparado para servir como porta-voz de Deus. Além disso, ele é o representante de Yahvé, da justiça, do poder do Senhor, revelado na palavra, opondo-se ao mal e removendo as consequências do pecado, anunciando a palavra e chamando o povo ao arrependimento. Jesus é esse profeta por excelência. Vejam que no texto, estar cheio do poder do Espírito Santo é anunciar os pecados do povo. Ser cheio do Espírito Santo não é fazer nenhum invencionice. É declarar a justiça, a retidão de Deus, o poder do Senhor e a pecaminosidade de nós e do povo. Alguém já disse, aquele que tem certeza de terem recebido uma comissão de Deus não precisam ter medo da oposição dos homens. Embora em alguns momentos nós ficamos com medo da oposição dos homens, nós não devemos nos calar. Deus é quem cuida do seu povo. O pecado precisa ser denunciado, porque é Deus que tem a cura através do seu Filho Jesus Cristo. Nós não podemos reconhecer Jesus como nosso Salvador se não reconhecermos a nossa pecaminosidade. O mundo lá fora também nunca reconhecerá Jesus Cristo se não, antes de tudo, reconhecer que é falho, pecador, que ofende a Deus. Miqueias não está cheio de ganância, como os falsos profetas, não está dominado pelas fraquezas dos interesses mesquinhos, porém está cheio do Senhor, para mostrar, pela graça de Deus, os pecados do povo e trazê-los ao arrependimento na direção de Deus, que é um Deus santo, perfeito e justo. Ele é um tipo de Cristo que nos chama para uma vida com Deus por meio da pregação. Ser cheio do Espírito Santo é denunciar o pecado, anunciar as fraquezas humanas, como eu já disse. A terceira instância é contra os cabeças do povo. Miqueias toca agora na ferida e desmascara toda a quadrilha de corrupção que havia sido colocado no poder para esquemas perversos e explorar o povo. Nessa quadrilha juntaram-se os magistrados civis, os falsos profetas e os políticos para fins egoístas. O profeta começa denunciando as pessoas para quem ele se dirige. Está aí no verso 9. Escutem agora isso, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. Vocês detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto. Eles haviam tanto pervertido o direito do povo, amaram tanta injustiça, onde deveriam mostrar o caminho do Senhor ao povo, a retidão, a verdade, a lei do Senhor. Eles se despojaram dos valores morais de uma sociedade correta. O profeta apresenta o pecado, está aí no verso 10, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Nós vimos no capítulo 2, verso 1 e 2, que os ricos planejavam tomar as terras dos camponeses. O povo trabalhava para pagar um tributo pesado, impostos abusivos, e uma classe de ricos egoístas estavam acumulando riquezas em cima da necessidade do povo. Qual é o preço de suas riquezas ilícitas? O preço das riquezas ilícitas é o que está no verso 10, o preço de sangue. Eles não ficavam satisfeitos em tomar do povo, mas matar aqueles que eram inocentes. Então Deus, por meio do profeta Miqueias, dá nome aos bois. Está aí no verso 11. Seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Vejam a cadeia de corrupção. Cabeças, sacerdotes, profetas. Todos estavam unidos pela corrupção e ainda diziam que Deus estava apoiando seus pecados. Que ousadia maligna. O dinheiro prevaleceu na vida destas autoridades.
O dinheiro ainda hoje é um ídolo mais adorado no mundo. A maioria das pessoas tem devoção a esse Deus. Diante desses acontecimentos pecaminosos, o juízo de Deus era inevitável. Está aí no verso 12. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. O Deus que poupou Jerusalém da Síria entregaria ela à Babilônia. Anos depois, os esforços econômicos, os esforços religiosos não teriam o resultado esperado. Tudo seria, meus amados e queridos irmãos, destruído pelo juízo divino, porque Deus não comunga com o pecado, antes ele castiga o pecado. O profeta Jeremias, ele corrobora o que Miqueias está dizendo, falando em Lamentações capítulo 4, verso 13, o seguinte: tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela o sangue dos justos. As lideranças da nação levaram o povo a pecar, a errar. Se Miqueias estivesse ministrando em nossos dias, ele visitaria nossos templos, nossas denominações, congressos de pastores, seminários, e diria o seguinte: que vocês querem ser líderes, então vocês terão responsabilidades. E o julgamento de Deus é certo. Se vocês não se arrependerem, Deus irá julgá-los rigidamente. Assim como Miqueias, nós também vivemos numa geração em que a verdade ela está à venda. E que a voz do púlpito muitas vezes se dobra diante dos ventos da moda ou de influências de algumas pessoas. A palavra de Deus ela deve ser estimada, pregada, anunciada, independente se alguém goste ou não. Ela precisa ser anunciada. E aqui está o templo do Senhor. Terminando esse capítulo 3, com o profeta falando sobre julgamento diante dos pecados do povo de Jerusalém, como um tipo de todos os pecados de todas as nações, que culminará no juízo de Jesus Cristo quando ele voltar. A gente olha para o verso 12 do capítulo 3 que acabamos de ler, que fala do julgamento do Senhor e da devastação que Deus vai realizar e transtornar o povo, porque o capítulo diz o seguinte: o monte do templo numa colina coberta de mato. Fica difícil ver uma restauração aqui. A gente olha para esse verso e diz o seguinte: meu Deus, qual a restauração que virá da parte de Deus? Porém, o capítulo 4 olha para além desse julgamento, para uma restauração cheia de glória, realizada por ele mesmo, Deus, que julgou os pecados do povo. O monte seria destruído, mas o favor imerecido de Deus viria sobre o povo. Como diz o verso 1 do capítulo 4, nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido. O profeta nos indica quando a restauração ocorrerá. Diante do texto, nos últimos dias. Isso tem sido mal entendido pela maioria da igreja evangélica, últimos dias. É certo que últimos dias a gente pode ver em alguns textos perto da volta de Jesus, mas em sua maioria, os últimos dias é da primeira vinda de Cristo até a última vinda de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo, trazendo a restauração sobre todas as coisas. Estes são os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Há mais de 2000 anos. Diante disso, a gente pode ver um alto monte. Um monte alto. Como vimos antes, o monte seria devastado pelo juízo de Deus. Capítulo 3, verso 12. Porém, a obra salvadora do Senhor, ninguém poderia impedir. Mesmo os nossos pecados. Mesmo os pecados daqueles que estão lá fora. Não podem impedir os propósitos de Deus, o plano de Deus. Os templos do mundo antigo eram construídos no monte alto. O templo era um monte onde o céu e a terra se encontravam.
onde os templos eram construídos. Até os ímpios construíam os seus templos lá, mas aqui falam de um templo mais alto, que está no cume, acima de todos. O templo ficava num alto monte, em um lugar que não era tão alto assim, apenas 800 metros acima do nível do mar. Mas as profecias mostram que esse monte do templo que o Senhor irá erigir está exaltado acima de todos os outros montes. Todos eles. O profeta faz uma afirmação em que o monte vai atrair pessoas de todos os lugares. É dito o seguinte, no verso 1 e a parte A do verso 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó. Até aí. Vocês observaram que afluirão muitas pessoas para o templo? Esse afluir é como um rio caudaloso. Mas observem que esse rio, ele sobe para o monte. A pergunta é: como é que um rio sobe uma montanha? Eu não conheço. Vocês conhecem? Me digam onde fica. Ao contrário, o rio desce da montanha ou do monte. Aqui está, meus irmãos, o grande milagre. Isso é contrário contra a natureza, um rio subir o monte. É aqui que está a chave para entender o texto. O rio de pessoas que sobem para adorar o Senhor no monte é por causa da graça de Deus na vida de pecadores. Nós só adoramos o Senhor porque Ele realizou o milagre da salvação em nossas vidas. Isso é sobrenatural. É exatamente isso que acontece quando a palavra de Deus ela é pregada e Deus atrai pessoas a Ele pela graça irresistível. Cristo Jesus falou dessa forma sobre a cruz, onde ele seria levantado. Ele diz o seguinte: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12, verso 32. O cumprimento pleno da profecia de Miqueias se deu quando Cristo, que é o templo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 14. E ele se fez carne e habitou entre nós. Ele, Jesus, é o lugar onde nós, pecadores, nos encontramos com um Deus Santo. Jesus é o templo. É o lugar onde nós nos encontramos com Deus e somos assim perdoados. A profecia avançou dramaticamente quando Cristo se levantou do túmulo, subiu ao céu e derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Somos o templo do Senhor. É importante destacar que no dia de Pentecostes começou com um representante de muitas nações reunidas pelo Espírito Santo. Lucas registra pessoas de vários lugares no dia de Pentecostes. Partos, medos, elamitas e os natural da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto de Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Atos 2, verso 9 e 11. Aqui está pessoas fluindo para o templo, para Jesus, indo ao encontro de Deus através de Cristo. Certamente as pessoas reunidas no dia de Pentecostes, de todos os lugares, é o que está descrito em Miqueias, capítulo 4, verso 1 e 2. Esse cumprimento dessa profecia de Miqueias continua ainda hoje, quando nós fazemos missões, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós compartilhamos Jesus. Fluição de pessoas indo para o templo do Senhor, no alto monte, são aqueles que creem que Cristo é Senhor de suas vidas e Salvador de suas vidas. E nós subimos o templo do Senhor. Por isso que nós estamos reunidos.
Isso é um milagre, meus irmãos. Estamos reunidos aqui. É um milagre recebermos membros. É um milagre pessoas afluindo para adorar o nosso Senhor. Para conhecer a lei de Deus, a palavra de Deus, porque é o que está escrito aqui. O profeta diz que muitos povos afluirão para o templo do Senhor. Mas também nos diz que tem um propósito. E qual é o propósito? Verso 2, parte B. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Os novos convertidos que vêm até o Senhor pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chama outros para fazerem o mesmo. Venham, diz o verso 2, vamos adorar o Senhor. O propósito de virem adorar o Senhor é aprender da sua palavra. É por esta razão que devemos ir à igreja, meus irmãos. Não somente para louvar a Deus, engrandecer o seu nome, exaltá-lo pelos cânticos, através das nossas orações, mas também ouvir a sua palavra, principalmente, ouvir o que Deus quer dizer a nós. Será que quando estamos indo à igreja, estamos com disposição de mudar as nossas ideias? Mudar a nós mesmos, nossas prioridades? Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a minha prioridade? Quando Miqueias está falando da lei do Senhor, ele não pensa exclusivamente nos 10 mandamentos ou na lei do Antigo Testamento, mas ele está falando de toda a palavra do Senhor, que emana vida eterna, que vem vida eterna através do Cristo que é apontado através dela. Ela é a fonte de salvação para todos nós. Quando pessoas ou até mesmo nações se convertem ao Senhor, há uma verdadeira paz. É o que diz o verso 3. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não se levantará espada, ou não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Enquanto não se converterem as pessoas ao Senhor, haverá guerras. Jesus é chamado do príncipe da paz. Quem não tem ele no coração, não vai haver paz. E todos que a ele se chegam encontrará amor por ele primeiro e pelas vidas que estão ao nosso lado. Essa é a paz do Senhor, a paz da figueira. O nome da cidade de Jerusalém significa cidade da paz. No entanto, Miqueias está lamentando todo o ocorrido. E por causa do pecado do povo não estava havendo paz, mas destruição, calamidade. Havia injustiças, opressão, e a paz, na verdade, não estava existindo. Porém, o profeta antevê que quando a palavra do Senhor se manifestar a todas as nações e todos estiverem aprendendo dela, haverá paz. A palavra paz é shalom, que quer dizer bem-estar. E esse bem-estar todos receberiam, como o profeta diz no verso 4 do capítulo 4, mas cada um se assentará debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. As figueiras eram estimadas em Israel por causa dos seus frutos e da sua sombra. Junto com a videira, a figueira era símbolo de prosperidade e de segurança. Miqueias está dizendo que a ganância daqueles ricos que exploravam os pobres não mais iria dominar, porque a bênção do Senhor florescia sobre o seu povo. E ela floresce no meio de nós através da pessoa bendita de Jesus, que é a videira verdadeira. Essa bênção vinda da parte de Deus é resultado final da profecia de Miqueias, que é a satisfação da alma como resultado da paz com Deus.
Isso acontece porque Deus exaltou o evangelho na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que conhecem a paz da figueira e da videira têm em si o sossego eterno por causa de Jesus Cristo. Faremos uma pergunta. Quando o monte de Deus será exaltado e a paz da figueira será instalada na terra? A resposta é que foi por meio da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi através dele que essa paz teve início. Foi ele quem acalmou o mar revolto, foi ele que alimentou 5.000 pessoas com pães e peixes, e foi com as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que traz salvação a pecadores. A paz eterna com Deus. A promessa do profeta Miqueias, que veio com a vinda de Cristo, está sendo cumprida agora. Pelo avanço do Evangelho. Pela palavra pregada a todo mundo. O Senhor Jesus traz paz ao coração dos arrependidos, para os lares, paz para as nações, que submetem a sua salvação através do seu sangue. A paz de Deus entrou no mundo por meio de Jesus Cristo, na vida principalmente da igreja. Nós conhecemos essa paz, mas não a conhecemos plenamente. É aquilo que os teólogos chamam de já e ainda não. A paz será totalmente cumprida, realizada na glória eterna, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos esperando com paciência. Eis o tabernáculo de Deus, diz João em Apocalipse. Ele diz o seguinte: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, do verso 3 ao verso 4. Crendo nessa promessa, dada pelo profeta, devemos andar em nossa geração à luz da verdade de Deus, vivendo em santidade e proclamando a virtude de Jesus. O mundo precisa ver que nós nos arrependemos dos nossos pecados antes de chamá-los ao arrependimento. Deus também ajunta aqueles que cocheiam. Por causa dos pecados do povo, haveria uma invasão da parte dos babilônios, uma destruição de tudo e de todos, porque Deus disse que faria isso. Era o cativeiro babilônico. Israel no cativeiro é como um animal aleijado. Cochear significa isso, um animal aleijado. O Senhor olha para seu povo fraco e espalhado e declara o seguinte, versos 6 e 7 do capítulo 4. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Dos que cocheiam farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles, no Monte Sião, desde agora e para sempre. O povo de Deus parece ser derrotado. Nós temos essa aparência para o mundo. Um povo fraco. Mas nós somos fortes. E somos vitoriosos. Não por causa de nós, mas por causa de Jesus Cristo, Senhor. Ele venceu a morte, venceu o mal, venceu o demônio, venceu a carne. Ao longo da história, não há povo que sofre mais do que o povo de Deus. Porém, o Senhor conduziu o seu povo de maneira vitoriosa, debaixo do seu poder. E ele sempre vai fazer isso. Por esta razão, a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja, contra nós. Mateus 16, 18. Esse domínio que Miqueias fala viria naquele dia. Ou como diz o verso 1, últimos dias. É o tempo da vinda do Messias, que veio e voltará para completar a redenção. Ele começou a redenção.
e ele há de completá-la na sua vinda. Deus fala por meio do profeta o seguinte, verso 6. Congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Eu tinha afligido. A aflição muitas vezes chega para o povo de Deus porque é Deus que realiza isso. Depois que a Síria invadiu o povo de Deus, e anos depois a Babilônia, tudo ficou devastado, destruído. Mas Deus vai congregar o seu povo, o remanescente, debaixo do seu poder. O povo será congregado e será uma nação forte, poderosa, vitoriosa, não em si mesmo, mas na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Observem que todos dos que Deus ajuntou, que são os que cocheiam, ele fará um remanescente, diz o verso 7, dos que cocheiam farei um remanescente. O texto nos diz que esse remanescente está junto dos que cocheiam, dos que sofreram com a disciplina de Deus. Agora veja o processo de salvação de Deus descrito pelo profeta Miqueias. Os coxos fortalecidos que estavam espalhados e aflitos serão abençoados por Deus, porque Deus vai ajuntar eles. Vai congregar eles debaixo do seu poder. E baseado assim que Paulo diz o seguinte, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, verso 22. O juízo do Senhor vem para todos. Nós estamos vivendo uma punição de Deus, crentes e descrentes, quando nossos pais caíram. Mas existem finalidades diferentes para o povo de Deus e para os ímpios. O escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Qual o propósito dessa correção? Para sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, 6 e verso 10. Deus julga o mundo por conta dos seus pecados e nós sofremos juntos. Mas só que o nosso sofrimento é para a santidade. É para nos aproximarmos de Deus. Por conta de Cristo, que realizou em nós a vitória. Que nos tirou das cadeias das trevas e nos transportou para a luz do seu reino. Mas o sofrimento chega para todos. Mas quando chega para nós, é para sermos participantes da santidade de Deus. Quanto aos ímpios, para a sua condenação, aqui e eternamente. Que Deus tenha misericórdia. Os que cocheiam, Deus fará um remanescente e eles serão uma nação poderosa, diz o verso 7. A igreja do Senhor é uma nação poderosa, que se destaca pelo amor. Pedro diz que somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Capítulo 2, verso 9, primeira carta. Sobre essa nação o Senhor reina para sempre, diz a parte B do verso 7 e o verso 8. Uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Deus reina sobre nós por meio de Cristo Jesus. O reino de Cristo é perfeito, só por causa de sua justiça, só por causa de sua misericórdia, mas porque o seu reino não terá fim, nós vivemos alegres e felizes para sempre. Com respeito ao cumprimento da profecia de Miqueias, escrito aos Hebreus, o escritor exalta Cristo dizendo o seguinte: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum outro dos teus companheiros. Hebreus 1, verso 8 e 9. Cristo reina para sempre sobre tudo e todos. Por isso que Deus o colocou como cabeça sobre todas as coisas. Colossenses capítulo 1. A descrição feita pelo profeta de salvação de Deus é um conforto para nós.
Esse reino resultará no que está escrito no verso 8. Veja, a você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. A torre de rebanho, meus irmãos, refere-se provavelmente a uma torre de vigia perto do portão das ovelhas, ao lado sudeste do Monte do Templo. Existia uma torre ali, onde existia um vigia que observava o povo subindo e as ovelhas também subindo. O que Deus está dizendo aqui é que quando nós subimos para adorar o Senhor, Ele está nos guiando, vigiando, olhando, cuidando, restaurando, amando, e um dia seremos restaurados para sempre. O texto quer dizer que Deus está vigiando suas ovelhas, que é o seu povo redimido, salvo pela graça de Jesus. Aqui está, meus irmãos, diante do texto, o nosso pastor, o nosso rei e a nossa salvação. O Senhor é nosso pastor e rei de salvação. Sigamos a ética cristã em meio às tribulações e às dores. Façamos misericórdia a todos, com muito amor no coração, porque Cristo se deu a nós também. E podemos aqui aprender algumas coisas. A primeira dela, a chave da vida não está em conquista, poder e status humanos, mas em receber Jesus Cristo como pastor e rei de sua alma. Miqueias está dizendo, em tempos de julgamento, é bom e seguro estar sobre os cuidados do bom pastor Jesus. A pergunta que faço é, a sua vida está sobre os cuidados de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você, meu irmão e minha irmã, entrou no reino de Deus pela fé em Jesus Cristo? Você pode ser salvo confiando de todo o coração, como o texto nos diz na pregação para as crianças. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Segundo, a força do cristão das promessas feitas por Deus em sua palavra é nossa esperança. Diante do que o profeta Miqueias falou, veio a memória deles, de todos eles, os feitos do Senhor no passado, as promessas que foram feitas pelo Senhor e o seu cumprimento. O cumprimento da profecia de Miqueias na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo deve nos levar a glorificar a Deus, exaltar o seu nome por meio dele e dizermos tudo que ele diz. Amém. Ele é o nosso pastor que congrega seu povo para nos guiar pelas veredas da justiça por amor do seu nome, nos levando para habitar na casa do Senhor para sempre. Esse ajuntamento que temos é um antigozo do que iremos ter no novo céu e na nova terra. Como é bom estar com vocês. Como é bom louvar com vocês. Como é bom ouvir a Deus com vocês. Que Ele continue nos abençoando em nome de Jesus. Senhor, Tu és o Deus poderoso, santo e benigno. A Ti depende toda a nossa vida. Somos fracos e o Senhor forte. Somos cegos e o Senhor tem vista para nós. Somos mancos, mas o Senhor anda retamente. Erramos o caminho, mas o caminho do Senhor nos adverte. Olha para o Teu povo, guarda a Tua igreja, de pecarmos contra Ti. Purifica nosso coração, perdoa nossos pecados. Salva aqueles que estão conosco, mas que ainda não se identificaram com Cristo pela fé nele. Salva, Deus, abençoa. Abençoa, Senhor, o casamento dos irmãos, as nossas famílias, nossos filhos, aqueles que estão distantes do Senhor, traz eles de volta, Senhor. Abençoa os nossos jovens, adolescentes, enche eles com Teu Espírito Santo, que eles possam amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, amar a igreja, cuidar do povo do Senhor. Apacenta, Deus, o Teu povo. Ainda há tantas ovelhas, Senhor, espalhadas nesta cidade que precisam de um aprisco. Que a gente leve a Tua palavra a eles. Manifesta os Teus eleitos, Senhor. Manifesta aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Traz para ficar conosco.
serem alimentados, abençoados para a glória do Senhor. Vem também curar os doentes de nossa igreja, restaurá-los. Vem abençoar aqueles que estão passando por dificuldade financeira. Vem abençoar esse tempo que nós estamos tendo. Mais ainda, Senhor, nós suplicamos e desejamos o Senhor mais ainda. Vendo, Senhor, o crescimento e a edificação daqueles que estão conosco. Crescendo na Tua palavra. Não nos afasta, Senhor Deus, da Tua palavra. Guarda este púlpito para que a Tua palavra seja pregada. Perdoa nossos pecados quando nós falhamos. Ajuda-nos. Ajuda o Teu povo. Abençoa o Teu povo. Assim oramos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.